Bem, eu acho que eu vou começar, Emily, até porque, né, vai ficar gravado depois, e aí o pessoal pode acompanhar, né? Ok? Só dá uma conferida aí se você está me ouvindo. Tô sim. Ok, Emily. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre o assunto da aula de hoje, né? Vou dar algumas dicas ali da atividade que já está disponível na plataforma. E gostaria de perguntar algo para ti, assim, tipo, como é que, na verdade, eu pude ver ali que você está acompanhando, fazendo todas as tarefas, né, Emily? Tô E como é que está tendo alguma dificuldade? só na explicação, que às vezes eu não entendo muito bem, daí eu acabo pesquisando, mas se for ver Sim, alguns vídeos, dá pra entender. mas aí no caso, né, obviamente que a gente não tem muito tempo, né, para aprofundar alguns conceitos, mas sabe que eu estou à disposição, tá, Emily? Ah, professor, você pode me ajudar em tal conceito, você pode me procurar, sem nenhum problema, tá bom? Tá. Esse na verdade é o nosso papel, né? A gente pode oferecer aqui pela live também um atendimento. Não um ótimo, não sei se um ótimo atendimento, porque também o nosso tempo é bem limitado, né? Mas vamos voltar aqui à discussão. Vou continuar aqui a explicação. Nós estamos falando sobre o tema de valores. Nós fizemos uma discussão sobre o que significa valores, né? Será que os valores são sempre os mesmos? A gente questionou o que são valores, né? Quais os critérios que a gente utiliza para definir algo, né, como valor propriamente dito. Na verdade, essa discussão sobre valor é uma parte da filosofia, né, que tem aí realmente essa ideia, né, de refletir como nós, seres humanos, atribuímos certos valores às coisas. E é lógico, né, se ele muda de acordo com o tempo, qual o sentido ou significado desses valores para a nossa vida? A gente, na última semana, também passei, como eram semanas de ensino não, de semana de recuperação, eu não passei nenhuma atividade, a gente ficou aí 2 semanas off, né? Só revisando algum conteúdo, não sei se vocês tiveram tempo de fazer esse estudo. Mas eu deixei à disposição ainda da semana passada o filme Alexandria, lá e Vivos, eram 2 filmes bem interessantes sobre essa discussão de valores. Eu não sei se assistiram, se a Emily viu, que está aqui presente na live. Foi quando eu assisti, né, pelo menos eu falo por mim, na verdade eles são sugestões do livro didático, aqui do nosso material de apoio, né, que fala um pouquinho sobre essas duas expectativas. Uma da Alexandria, daquela filósofa lá, a Hipátia, que ela foi julgada pelo seu tempo por alguns valores que ela acreditava. Inclusive, ela pagou com a própria vida. Foi muito interessante a discussão sobre o filme da Alexandria, da história, né, da filósofa Hipátia. O outro, Vivos, né, falava de um acidente que aconteceu na Cordilheira dos Andes, onde um time de futebol caiu na cordilheira, né, nas geleiras lá, no pico mais alto, vamos dizer assim, da cordilheira. E aí eles tiveram que sobreviver praticando canibalismo. Nossa, foi uma situação muito estranha. O filme é um pouco antigo, é claro, mas há por trás uma ideia, já que ele foi baseado em fatos reais. Muito legal a discussão. Bem, dentro de uma perspectiva aqui reflexiva, na última live eu falei sobre o Platão e como ele interpretava a ideia da universalidade do valor. Lembra lá que ele dizia que os valores deveriam ser universais, válidos para todos. O Platão até justificava ali, né, essa discussão sobre a questão de que todos nós reconhecemos valores universais, como no caso da felicidade, da justiça e da virtude, porque devem valer para todos, em qualquer época e em todo lugar. O filósofo até diz que todos nós já possuímos, ou está presente desde o nascimento, a discussão sobre a virtude, né? Como é que a gente pode atribuir a virtude, ou melhor, conquistar a virtude? Ele fala que poderia ser pelo autoconhecimento. A gente fez todo um debate, eu coloquei ali à disposição o vídeo, como também os slides dessa aula. Hoje, para não se exceder e o nosso tempo aqui não do vídeo, né, não for muito extenso, a gente vai falar sobre o Nietzsche. Este filósofo é bem polêmico. Eu vou abrir aqui rapidinho o slide
que vai ajudar, então, a gente falar sobre ele. Só um pouquinho, deixa eu fechar aqui essas 300 janelas. Tá, eu estava aqui organizando a aula do terceiro, e aí ficou todas as janelas abertas. Mas eu só vou abrir aqui, então, os slides do Nietzsche. Friedrich Nietzsche, um alemão, né? Você já deve ter visto falar em algumas obras do Nietzsche e o quanto ele é polêmico. Deixa eu perguntar aqui, vou abrir a tela e vou perguntar para a Emily se a tela abriu, só para conferir, só um pouquinho. Não. Vamos ver. Uma janela. Tá aqui. Vamos ver se abriu. Confere para mim, Emily, se abriu essa janela. Tá me Agora ouvindo, abriu. Emily? Abriu? Obrigado, tá? Então eu vou continuar aqui. Se o Platão falava da universalidade do valor, quer dizer, valores iguais para todos sempre, o Nietzsche, então, ele já fala sobre um aspecto interessante, que é a historicidade dos valores. O Nietzsche, então, é famoso por ele, então, questionar a própria afirmação do Platão, né? Ele faz uma pesada crítica a essa discussão, né, dos valores universais, porque ele diz, tá, mas e os valores particulares? E as circunstâncias que os valores estão submetidos? Tipo, ao tempo, à pessoa, a lugares. O filósofo em si, né, um filósofo alemão, ele argumentou que há certas características do indivíduo no contexto social. Por isso que ele fala que é necessário a gente avaliar os valores. O Nietzsche tem algumas obras legais, como A Genealogia da Moral, uma obra publicada em 1887, e uma outra chamada Além do Bem e do Mal. Obras bem legais que dá para a gente pensar aqui a teoria dos valores do Nietzsche. Então, foi um filósofo, escritor e crítico alemão que exerceu grande influência no Ocidente. Sua obra mais conhecida é Assim Falava Zaratustra. Eu falei dessas outras duas, Além do Bem e do Mal, do Genealogia da Moral, mas essa também é bem famosa, bem interessante as propostas, se o pessoal tiver oportunidade de se aprofundar, legal. O pensador, então, estendeu uma influência para além da filosofia, penetrando, participando de várias discussões, né? E até, olha só, permeando ali a literatura, a poesia e todos os âmbitos das belas artes. Aquelas são as obras, como eu falei, mais importantes deste filósofo. Ele, então, como eu disse, faz uma crítica à teoria platônica, isso já no século XIX. Como vocês lembram, o Platão, né, ele viveu ali em 427 a.C., no caso aqui do Nietzsche, então a gente está falando do século XIX, em 1844, que ele nasceu, e viveu até 1900, mas a teoria dele aqui é de 1880 ali, sobre essa ideia da universalidade dos valores. Segundo ele, os valores são produzidos historicamente de acordo com uma situação do indivíduo no contexto social. E a tarefa da filosofia, então, pode ser essa ideia de produzir uma escala de valores. Na obra Além do Bem e do Mal, ele traz essa ideia de uma moral universal, crítica, né, da moral universal, colocando ali a questão dos fundamentos da moral. E até o livro diz que nenhum dos filósofos preocupou-se até a modernidade sobre essa ideia da moral dada, da moral propriamente dita. E na genealogia da moral, então, ele faz um movimento ali sobre os valores morais concebidos como universais e eternos, criticando também a teoria do Platão. Mas olha que legal, o Nietzsche, ele é um cara que ele nos dá um tapa na cara, assim, mostrando, peraí, mas olha só, por que você tem que ser igual a todo mundo? Até ele critica essa chamada moral do rebanho, que torna as pessoas que seguem grandes líderes, né, como se as pessoas tivessem que se sujeitar a serem iguais a todo mundo. Ah, só porque está todo mundo indo para lá, eu também vou. Ele até critica essa ideia de que a união faz a força, que é uma expressão muito usada pelas pessoas, quando todos se unem em prol de um objetivo comum. Só que ele fala que muitas vezes isso é uma moral do fraco. Peraí, e se eu não concordar? Ele até diz que são os fracos que procuram ser iguais, até porque, né, estão obedecendo ordens de um comandante. De onde provém essa moral, diz ele? Porque há uma inversão dos valores na história, que diz que ser fraco é melhor do que ser forte. O Nietzsche, então, fala de um chamado caráter ativo e reativo das nossas ações.
Ele fala que existe também uma vontade de poder entre as pessoas. Ó, todos os seres vivos são animados por um impulso vital, que ele chama de vontade de potência. Essa força, ela faz com que a gente expanda a todo tempo e a todo momento, para que nós possamos nos afirmar na vida. Esse é um impulso que nos dá a vida. Não sei se vocês conseguem compreender, é um fundamento essencial na teoria do Nietzsche. Ele fala, né, que essa influência, a inversão dos valores na natureza, o forte, ele é bom porque é capaz de afirmar-se. E é bom, o que significa que o fraco seja mal. Tipo, na história, os fracos são bons porque eles são, ou melhor, são fracos, né? E devem ser respeitados dentro desse princípio criativo. E isso é um tanto quanto errado, né? Porque a gente não pode como eu falei, né, reconhecer que você tem que ser fraco, você tem que ser forte. Mas é que na história, né, foram vistos que os fortes eram maus só porque eles tinham opinião, tipo, né, não se sujeitavam a ser igual a todo mundo. Essa vontade de poder, então, está presente nos indivíduos que são capazes de dar um sim à vida, no sentido de dizer que são, de fato, né, detentores de uma opinião. O exemplo de um artista aqui, ó, que cria por conta própria, né? Ele até fala que a vontade de poder fraca, ela já é típica dos fracos, né? Que eles não têm impulso criador. Ele também se refere que é um exemplo de um artista, então, que ele tem que se sujeitar a agradar o mercado. Olha só, os indivíduos fracos são aqueles que olham para o forte e dizem: você me domina, então você é mal. E se você é mal, eu, por oposição, sou bom. Dá para perceber que uma certa inversão dos valores. E o Nietzsche critica essa inversão, citando um exemplo, que ele fala que foi uma das fontes da inversão, a crença na imortalidade da alma. Isso é uma perspectiva já lá socrático-platônica, né, que acreditavam que a alma pudesse reviver novamente. Por causa dessa crença, muita gente deixa de afirmar a vida, tipo, deixam de ser criadores, achando que sempre terão uma oportunidade. Isso é típico de quem cria uma ideia de resignação, sabe, de culpa, de afirmar que ela é fraca mesmo em determinadas situações. Ele também cita uma outra razão dessa inversão, a filosofia a filosofia, não só a filosofia, mas a teoria do cristianismo. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, e nem Nietzsche, ele até disse em suas afirmações que ele não faz uma crítica a Deus ou a Jesus Cristo, que ele até valorizava, mas a Igreja Católica, que ela difundiu certos princípios de resignação. Tipo aqui, né, no caso, não só citar os exemplos da Idade Média, onde a Igreja a Igreja Católica, principalmente, né, foi bem rígida sobre certos valores morais impositivos, né, e também quando prometia meio que uma recompensa ali, né, a ideia de que você precisava ter um comportamento para ir ao paraíso, né, as pessoas estavam muitas vezes se sentindo submetidas a essa ideia de que elas precisavam corresponder ao bem, a Deus, porque elas iriam pagar por essa resignação no futuro. Bem, essa, segundo o Nietzsche, é uma moral dos fracos, é uma expressão da moral dos fracos. Ó, diz aqui que Nietzsche admirava Jesus e em todas as suas passagens ele referia-se como um ser, né, um ser humano excepcional, desculpa. Sua crítica, né, se dirigiu-se ao cristianismo como filosofia e religião por defender essa ideia de resignação e de uma negação da vida terrena, né? Como se você não pudesse fazer muitas coisas, como eu disse ali, por causa desse julgamento final, né? Não sei qual a sua opinião sobre né, no caso, esse julgamento aí, esse momento da vida, pós-vida, né, onde você será, então, culpabilizado, nesse caso, julgado pelas suas ações realizadas aqui na Terra. Bem, há então uma teoria aqui ativa e reativa dentro da perspectiva filosófica do Nietzsche. Ele fala que a ativa, então, é típica dos nobres, porque são criadores, ativos, e a passiva, muitas vezes, tem a ver com relação a uma característica dos fracos, né, que, de uma certa forma, vivem essa ideia de resignação. Eu já estou terminando aqui, hoje a aula, como é especificamente sobre o Nietzsche, eu não vou me estender, mas eu vou dar aqui algumas dicas, né, para você responder a atividade de hoje. O que fundamenta as escolhas, segundo ele, não são os valores universais,
como bem e o mal, mas valores construídos historicamente. E quando essa avaliação ele coloca quando for feita pelo forte, muitas vezes as situações são contrárias. No caso aqui, essa afirmação, né, de que sendo ruim é aquilo que não é bom. Tipo, quando é feita pelo fraco, ela é diferente. O mal não é simplesmente ruim, ele diz. Quer dizer, a gente precisa compreender muito o que é bom e o que é mal, né? Nesse caso, o que é ruim, certo, o que é errado, né? Ele até diz aqui que o mal é mal por natureza. Não há necessidade de você dizer que o mal não seja mal, algo que você faça que não seja mal. Mas é necessário questionar muito esses valores, né? Até que ponto nós temos esses princípios morais, porque né, que de uma certa forma fomos educados durante uma vida e que podem ao mesmo tempo, né, nos deixar muitas vezes fracos em alguns sentidos, né, não ter coragem de fazer certas coisas por medo de ser considerado pecado, algo desse tipo. Eu não estou aqui para julgar o que é certo, o que é errado. Eu acho que também o Nietzsche, eu acho que cada pessoa precisa fazer o que ele chama de transvalorização, quer dizer, conversar, né, questionar os valores, mas reconhecer que há certas circunstâncias que talvez os valores não são iguais para todas as pessoas. Vamos pensar aqui, por exemplo, um exemplo típico, né, tipo das mulheres que usam burca, aquela vestimenta, né, que tapa o rosto. Talvez a gente pode achar um comportamento errado aqui no Brasil, que a gente tem uma cultura religiosa, inclusive, totalmente diferente. Então, não sei se você percebe, né? Há uma compreensão que não necessariamente tem que ser universal. A gente tem que entender aqui que há um bem e um mal dentro de certas circunstâncias. Bem, eu até lanço algumas questões aqui, né? Quem foi esse Nietzsche? Como é que ele definia a ideia de um caráter ativo e um caráter é, reativo, né? Nesse caso, passivo, né? O que ele chama ali de moral de rebanho, né? Qual a opinião? Por que o pensamento de Nietzsche muitas vezes tem essa ideia de transvalorizar, quer dizer, questionar certos valores, né? Transvalorizar e revalorizar, conversar sobre esses valores, né? E até eu coloquei aqui, né, para você elaborar uma síntese dessa discussão de valores desenvolvida por Nietzsche, né, que trata de uma teoria universal destes valores. Deixa eu fechar aqui e voltar lá para Emily. Emily, você está aí ainda? Acho que está, né? Tô. Viu, Emily? Eu falo rápido, mas eu sempre estou correndo contra o tempo, você viu? Sim. Beleza. Olha só, o Nietzsche é um filósofo muito interessante. Uma obra que ele é polêmico, inclusive os cristãos, nesse caso, né, da Igreja Católica, né, abrem muitos olhos ao pensar nessa obra chamada O Anticristo, quando ele fala de uma crítica ferrenha ao cristianismo, nessa teoria aqui da resignação. Se você tiver curiosidade, né, acho que eu até deixo livre aqui para quem quiser aprofundar um pouco o conceito, posso passar a obra se alguém se interessar, mas se vocês pesquisarem na internet vão ter vários detalhes sobre isso. Então, é mais ou menos isso. A aula de hoje era para relembrar um pouquinho do Platão, que foi o tema dessa unidade, que a gente está falando sobre valores e as escolhas, e nós hoje falamos do Nietzsche, que é um dos filósofos aqui das concepções que o nosso livro aborda. Eu vou fazer uma próxima live, né? Live não na semana que vem, na outra, porque semana que vem eu vou passar mais algumas atividades sobre o próximo pensador, que é o Sartre. Também muito simples, está tudo ali no texto, vão ver que as atividades não tem nenhuma dificuldade. Só deixa eu abrir aqui a tela da atividade de hoje, para ver se ficou claro, se há alguma dúvida. Deixa eu ver. Desculpa, aqui, 28, que é a semana 28. Deixa eu ver da atividade do Nietzsche. Deixa eu abrir a tela, a janela. Confirma para mim, Emily, se abriu a minha tela? Abriu. Abriu. Olha só, Emily, as perguntas do Nietzsche são bem essas que eu já falei, assim, de uma forma mais geral. São 5 perguntinhas. Olha ali o que diz a primeira. Ó. Defina os conceitos de caráter ativo e reativo. Aquilo que a gente falou agora. Vai ser bem simples ali pela minha fala, porque se você tiver alguma dúvida,
eu vou deixar esse vídeo já gravado aqui, né? O que ele denomina por essa moral do rebanho, né? De rebanho, onde ele fala ali, né? Que as pessoas acabam sujeitando ao que todo mundo faz, a esse caráter universal. Por que ele exige, né? Que ele sugere, na verdade, um processo de transvalorização dos valores e a crítica que ele está fazendo ao cristianismo aqui sobre aquela questão da resignação que eu também falei ali. Não há muita dificuldade sobre isso. E por fim, é uma questão mais pessoal, mas ele também é voltado aqui ao Nietzsche. Olha só o que a quinta pergunta nos questiona. Reflita e responda. Suas escolhas são feitas por livre consciência ou pela influência dos outros? Poderia sugerir um exemplo? Tipo assim, já que a gente falou que o Nietzsche está dizendo que a gente tem que ter autonomia das nossas ideias e opiniões, o que você pensa sobre isso? Deixa eu fechar aqui e voltar. Emily. Emily? Oi? Que bom que você ficou, tá? Do início ao fim. E uma pena que os colegas não puderam participar aqui da nossa discussão. Foi bem rapidinho. Você tem alguma dúvida? Acho que não. Acho que ficou bem claro, né? Tá tudo ali no texto. Eu também vou mandar esses slides. Vai ajudar, assim, tipo, 100% a você responder as questões. Então, eu vou ficando por aqui. Você quer falar alguma coisa? Acho que não. Ok. Não sei se dá para te dar um joinha aí, de dizer presente. Uma forma de eu registrar aqui a sua presença. Que? Para você dizer aí, presente. Presente. Ok, que bom. É isso aí então, Emily. Vou ficando por aqui, tá? Te desejando aí uma ótima semana, bons estudos Igualmente. Obrigada. e tchau, tá bom? Fique com Deus aí, já que a gente falou de religião hoje. Você também. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.